sexto ano. Aula de hoje, língua portuguesa. Leitura, interpretação textual, sentido global de um texto. Objetivos da aula: estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto, identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Quais são as nossas estratégias de leitura? Desenvolver habilidade da leitura, procurar as informações, ter concentração na nossa leitura, ler em voz alta, fazer algumas anotações e marcações, ler nas entrelinhas. Vamos à leitura do trecho do livro O Pequeno Príncipe, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Gente, eu peguei um pedaço aqui do texto para a gente estar fazendo a nossa leitura, a nossa compreensão, para achar o sentido global do texto, tá bom? Vamos à leitura. Antes da leitura, eu vou fazer um breve resumo sobre a história de Antoine de Saint-Exupéry. Gente, ele era um aviador e ele escreveu esse livro quando ele caiu no deserto. Durante, eu acredito que foi por 1935, a viagem dele, aonde ele caiu no deserto, né? E ele ficou perdido lá. Ele teve alguns momentos difíceis, aonde ele conta que ele, né, conheceu no deserto um menininho de cabelos loiros, muito lindo, aonde depois de muito tempo, quando ele saiu do deserto, foi, né, resgatado, ele escreveu a história do Pequeno Príncipe. Vamos à leitura. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houverá no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva e já à tarde se extinguiam, mas aquela brotará um dia de um grão, trazido não se sabe de onde. E o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Então o pequeno príncipe ali, né, a gente observa na imagem que ele mora num planeta bem pequeno, né, e sempre ali ia passando algumas viajantes, alguns personagens, e nesse belo dia veio, né, veio trazido ali esse pequeno broto dessa linda flor que ele estava cuidando. Então ele ficou ali muito feliz, ele regava, ele cuidava. Então é uma história assim, o Pequeno Príncipe é uma fábula, é uma história super interessante. Aqui é só um pequeno trecho, mas é uma história assim instigante, é uma história que o autor nos faz reler várias vezes. A gente tem vontade de aprender, tem vontade de fazer uma leitura. A gente procura sempre estar depois pesquisando mais parte do texto. Nessa análise de interpretação do texto, o que a gente precisa? Estimular, né, uma conversa, a gente precisa destacar os pontos principais, a gente sempre precisa ali lembrar o que estava acontecendo naquele pequeno pedaço do texto, os momentos importantes da história, para a gente tentar entender melhor o Pequeno Príncipe, essa história, né, do Antoine. Como que a gente vai desenvolver a leitura? A gente vai fazer uma roda de conversa, vocês vão raciocinar ali aquela parte que vocês mais compreenderam, que vocês mais gostaram do texto. A gente faz marcações, anotações, a gente vai sempre estar procurando entender ali na entrelinhas o que o autor não disse, o que ficou escondidinho,
né? Vamos reler várias vezes para a gente tentar entender o que a gente precisa no sentido global do texto, qual que é a procura do nosso texto do Pequeno Príncipe, qual que era a ideia central. Qual que é a importância para nós nos entendermos a principal, né, principal objetivo nesse texto? Como que a gente vai poder melhorar a nossa leitura? Como que a gente melhora a nossa leitura? A gente melhora com identificação de palavras, na interpretação, procurar as palavras mais importantes, por exemplo, rosa, flor, né? Ali no trecho fala de broto, sempre assim, fazendo essas pequenas marcações. Também a gente pode fazer uma leitura de caça-palavras, das palavras mais importantes ali no nosso texto, desenhar os personagens. Desenhar os personagens leva a imaginação, a gente vai imaginar como que era aquele planeta tão pequeno, aquele príncipe ali vivendo naquele planeta. Então, assim, tem várias formas de estimular a nossa leitura, de pegar o gosto de ler. E esse livro, ele é encantador. Aqui a gente tem, né, uma atividade. Vamos para a atividade. De acordo com o livro lido na sala de aula, responda as perguntas. Na sua opinião, o que é ancestralidade? Você conhece? Se não conhece, a gente vai pesquisar. Quais os personagens do livro? Nome da planta que o menino gostava de regar. Como você imagina os personagens dessa incrível história? Escolha 3 e desenhe seus preferidos. Olha lá a imaginação, coloca a imaginação aí, ó, para pensar, para fazer um desenho maravilhoso. Gente, qual a importância do assunto? Por que a gente precisa ler? Porque ela estimula o nosso raciocínio, melhora o nosso vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo, é diversificado sobre vários assuntos. A gente lê, desenvolve a nossa criatividade, a imaginação, a nossa comunicação, o nosso senso crítico e amplia a nossa habilidade na escrita. Vamos à retomada do nosso conteúdo, né? Para a gente finalizar na nossa aula de hoje. Vamos a uma reflexão sobre o que aprendemos. Vocês podem fazer 2 perguntas simples para guiar essa reflexão. O que vocês acham que aprenderam? O que vocês acharam ali da leitura do Pequeno Príncipe? O que vocês aprenderam com ela? Como vocês podem usar o que aprenderam hoje em outras situações de leituras? Vamos fazer uma retomada só lá no slide anterior. Passar aqui, lá no texto. Então vamos fazer essa retomada aqui no texto. Quando eu falo sentido global, qual que é a ideia principal do nosso texto, eu vou procurar, sempre vir aqui no nosso texto, e vou procurar qual que era a palavra-chave, a entrelinhas que eu preciso buscar, o que o autor deixou escondido, o que ele não disse. Pude vencer e conhecer melhor aquela flor. Aquela flor, já vou fazer a minha anotação. No planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples. E vou fazendo essa retomada, vou relendo, né? E vou fazendo a minha marcação. Para saber qual que é o sentido global. Qual que é o sentido global do nosso texto aqui? Aparecia certa manhã na relva e já de tarde se extinguia. Quem era? Quem fazia isso? Então, gente, a gente procurar nas entrelinhas o que o autor queria dizer. Quem que aparecia? Quem que se escondia? Quem brotou? Tá? A gente sempre faz essa pergunta. A gente procura saber o sentido desse texto. Então a gente fez atividade, a gente desenhou, a gente leu, a gente fez a roda de conversa. Então para a gente achar, o sentido fica gostoso, fica prazer na nossa leitura de ler, prazerosa, né, a nossa leitura. Então a gente vem procurando os pontos. Você pode ir circulando, fazendo suas marcações. Então, aqui deixou bem claro quem é a nossa flor, a nossa linda flor. Agora vamos lá para essa reflexão, né? Que eu acabei de falar, essa retomada, o que a gente leu, o que a gente gostou, o que a gente imaginou. Eu acho que o Pequeno Príncipe, a gente quer sempre ler, como é que é só um pequeno trecho, a gente
busca, a gente quer pesquisar, a gente quer saber, a gente, né, vê um autor assim, muito expressivo, ele foi muito assim, ele colocou assim, pedaço da história que dá vontade de ler, a gente procura voltar à leitura, a gente pesquisa, a gente quer saber o que aconteceu com a flor, o que aconteceu com o Pequeno Príncipe. Então é uma história assim que a gente sempre quer ler, tá? Então a nossa aula de hoje foi sobre o Pequeno Príncipe, né? A gente teve ali um momento da interpretação do texto, procurando identificar o nosso sentido global nesse texto. Eu acredito que agora a gente vai pensar melhor na hora da leitura, a gente vai buscar sempre, né, cada parágrafo com carinho, com cuidado, fazendo essas estratégias, né? Ler é maravilhoso. Quando a gente lê, a gente imagina o outro mundo. Eu consigo me imaginar ali naquele pequeno planeta junto com o Pequeno Príncipe, porque é tão gostoso. A gente começa ali a mexer na história dele, a gente vê assim um menininho muito expressivo, um menininho com uma imaginação muito fértil, né? E a gente quer saber o fim dessa história, por que ele foi parar ali, por que depois ele, né? Tem bastante coisa que a gente tem que ler. Procurar o Pequeno Príncipe, espero que eu consegui colocar aí a vontade de vocês fazer mais leituras sobre o Pequeno Príncipe, buscar, né? Então a aula de hoje foi sobre o Pequeno Príncipe e nossos sentidos globais, como a gente interpreta o texto. Até a próxima aula!